Hoje parece estar um dia atípico, né? Eu já tive problemas para chegar, agora problemas de conexão, né? Estamos com a conexão aqui. Gás Fradinho, É, fraternidades. porque eu estava aqui falando, de repente começa a chegar post, aí eu, caramba, peraí, tem alguma coisa errada, né? Então tinha alguma coisa errada realmente, né? Então, Sandro, vamos lá, mas nós estamos falando sobre a questão de se reinventar, né? Então, Sim. a palavra é sua. Então, esse reinventar, eu acho que é um grande desafio, né? Porque é até bonito de ouvir, é bonito de falar, as teorias são lindas. E eu gravei uma live na quarta-feira, todas as quartas eu tenho uma live Be Expert, né? Às 18h59. E o tema foi o campo de batalha emocional, né? E na próxima quarta vai ser o campo de batalha mental. Mas por que campo de batalha? Porque quando a gente vai para o campo de batalha, a primeira coisa a ser derrotada são os planos. As primeiras coisas a serem derrotadas são os planos, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão de nos tornarmos a nossa melhor versão, teoricamente é lindo. Agora, é um caminho muito árduo, porque é o caminho de volta para a essência. Por que de volta? Porque a gente nasce pronto quando criança, essencialmente, né? O que a gente aprende quando cresce? A gente aprende as teorias, a como viver em grupo, normas, procedimentos, normas do bem viver. Só que a gente vai se encaixando, né? O sistema vai encaixando a gente num trilho, a gente vai perdendo o nosso self, a nossa essência, a gente vai se deslocando. Então, por que estou dizendo isso? E o caminho da volta de uma viagem, por exemplo, é mais triste do que da ida. A gente prepara as malas e planeja a viagem, a gente vai super feliz. E normalmente a volta, nossa, estou cansado, eu vejo a hora de chegar em casa, né? Então o caminho da volta é mais triste, inclusive a volta para a essência nossa, né? Ele é mais... Só que havendo um comprometimento, eu acredito que é possível. Por exemplo, quem tem mais de 40, talvez, né, como eu, possa entender o que eu estou dizendo no sentido de se amadurecer, né? A gente quer fazer o caminho da volta. A gente tem mais passado que futuro, né? Normalmente, teoricamente, né? Então, esse caminho da volta é um grande desafio. E a gente começa a fazer essa trilha da volta. Então, nos tornarmos a melhor versão e ser autênticos verdadeiramente, essencialmente, é uma busca que não acaba nunca. Mas quem já deu o primeiro passo sabe o que eu estou dizendo. Nessa jornada de volta aí, de 1000 milhas, sei lá quantas, requer o primeiro passo, né? Qual que é o primeiro passo para a gente ser autêntico? É começar a respeitar a opinião dos outros e não entrar mais em bola dividida e começar a me conhecer, ser especialista em mim, né? E quando eu me conheço, obviamente fica mais fácil para eu conhecer o outro. E aí eu vou me tornando aos poucos a minha melhor versão. E é uma busca, é de cada um. Não é igual a impressão digital, né? Cada um tem a sua. Cada um tem os seus perrengues, os seus desafios. E eu acho que Antes de esse caminho da você, volta é o mais legal. antes de você começar o caminho da volta, né? É, falando um pouco de neurociência, eu acho muito legal quando a gente olha a pirâmide dos 7 níveis evolutivos, né? Porque ela é exatamente isso que você está colocando. Então a gente tem um primeiro nível, que é o nível ambiental. É onde nós, ou seja, o ambiente é que determina muito da nossa existência. E o ambiental, ele vai de 0 a 7, que é quando você tem a primeira grande transformação no seu cérebro, inclusive quando você começa a moldar, né, o seu cérebro faz todo um trabalho onde ele começa o processo chama mielinização, e aí ele vai criar então uma coisa extraordinária, que é começar a moldar as suas inteligências múltiplas. Inclusive aí é onde ele começa a moldar o quê? A sua maneira de reagir à sua emoção. Aos 12 anos é quando começa a aparecer a amígdala, e aí a amígdala então ela vai dosar a quantidade de emoção. Isso que é muito legal. Joga no lobo pré-frontal, que está começando a aparecer, e isso começa a ser trabalhado em um código de comportamento e inteligência chamado resiliência, né? Que nós já trabalhamos no grupo de neurociência. Isso é muito legal. Aí vem a segunda etapa. A segunda etapa é comportamento, é comportamental. Então agora eu preciso me relacionar com outros. Eu estou saindo da família, indo para a sociedade, né? Então nós somos seres bio, psíquico, social e espiritual, né? E esse social agora começa a ter uma intensidade, então começa a aparecer a inteligência interpessoal.
E aí nós temos um desafio gigante na inteligência interpessoal, né? Mas a inteligência intrapessoal é uma outra história. Por quê? Porque quando eu estou nesse trabalho todo, antes da minha inteligência intrapessoal, que é muito legal, aparece um outro ciclo de 7, capacidades e habilidades. E aí é a hora que eu olho e assim começo a aprender. E bate mais ou menos quando você vai para a universidade, quando você trabalha todo esse processo. É muito legal. E aí quando você chega então em capacidades e habilidades, é óbvio, capacidades, habilidades, conhecimento transforma crenças. E aí você começa a questionar as suas crenças, que a princípio, um grande número delas formam onde? Do 0 aos 14. Inteligência transpessoal. E aí você começa a questionar. E aí você vai ter vários caminhos. É óbvio que nem toda crença é ruim, nem toda crença é boa, nem toda crença é limitante, nem toda crença é potencializadora. E é preciso que você olhe isso com muito carinho. Trabalhe as crenças limitantes e agora é a grande jogada. Olhe para suas crenças potencializadoras e trabalhe a sua melhor versão. Olha que legal, né? Eu me cuido com as minhas crenças limitantes e trabalho a minha melhor versão. Olha que show! E aí eu começo, então, a trabalhar a identidade. Identidade essa fantástico, é o processo de renovação dessas crenças, e a hora que você quer que alguém chegue para você, vai lá, né? Ou seja, você tá com tudo, né? Isso acontece aí até os 45. Aí vem a filiação, que é quando mais 7, a filiação é quando já não é mais quem sou, então já não é mais a inteligência intrapessoal, mas é a capacidade de gerar sinergia. É a capacidade de, novamente, inteligência, o quê? Interpessoal. Então, ela novamente ela se reinventa para você reinventar um processo de sinergia. Isso é extraordinário. E, finalmente, os últimos 7 que são legado. E eu costumo dizer, até aí eu vi em todos os cursos. Daí para frente é um curso que só eu falo, porque eu, assim, enxergo dessa maneira. Do legado, Sandrão, olha só, é o que você falou. E é a fase em que você mais ou menos se encontra também, então por isso que você sente muito isso. Você vai para a luz. E por que no legado nós precisamos acender a luz? Para dar passagem para aqueles que estão chegando no legado. Para trazer aqueles que vêm chegando na filiação também e olham para a gente, você não pode querer ser o dominante de todo o processo. Então é hora de você sair da frente e deixar que a família cresça. Só que esse trabalho de sair da frente exige o quê? Toda uma construção. Então você, na verdade, vem para a sinergia novamente. Essa nova maneira de sinergia gera uma nova identidade. Essa nova identidade gera novas crenças. Essas novas crenças vão exigir novas capacidades e habilidades que você vai trabalhar. Só que esse já está velhinho, então o comportamento começa a ficar delicado. E finalmente você termina onde? No ambiental, as pessoas cuidando de você. Eu acho extraordinário como a gente sobe e desce essa pirâmide milhares de vezes na nossa vida. E como que a gente olha para isso, e não só em uma dimensão, mas em várias. Essa dimensão, ela é trabalhada em vários, né? Ou seja, essa construção é trabalhada em várias dimensões. Por exemplo, no profissional, você pode estar subindo. Então, no profissional, por exemplo, você pode estar lá em capacidades e habilidades. Ou você pode estar em crenças. Mas, às vezes, no seu relacionamento, no seu social, você pode estar aqui em comportamento. Você ainda não conseguiu trabalhar isso. Como também pode ser o contrário. Você é maravilhoso nos seus relacionamentos, mas não conseguiu fazer isso. Fazer o quê? Isso virar uma vida profissional do jeito que você gostaria. Então, você precisa começar a equilibrar esses eixos para trabalhar, porque o segredo é o equilíbrio, né? Trabalhar isso. E aí que vem essa ideia, né? Como é que você faz uma alavancagem? Então você pega o seu melhor e do seu melhor você traz aquilo que você gostaria de ser. E você não perde a curva de ida, mas cria essa curva de volta, né? Que são as duas curvas, que eu acho extraordinária. Ô, Sandrão, vamos lá. E aí? Vamos continuando, então. Que incrível, agora... tô adorando. Tô adorando essa palhinha aí. É uma palhinha, né? É uma palhinha incrível.
muito bom ouvir isso daí, tudo isso, né? Como você consegue transitar nessas, em toda essa questão tão difícil, é um tema tão complexo, mas você torna, faz parecer fácil, né? Faz parecer fácil, isso é Ou muito seja, bom, cara. simplexo, né? Simples na teoria, Sim, complexo na prática. e é interessantíssimo isso, porque né, o lobo frontal, num dos treinamentos que eu fiz com você, você falou que ele desenvolve até 24 anos, é isso? Ou mais? Uma 34. coisa assim. Assim, o 34, desenvolvimento dele, a maneira como você completos. desenvolve bio, né? Então a gente está falando de bio, Uhum, porque você continua fazendo conexões, né? Mas em termos de sim. expansão, em termos de expansão dessa região e a formação, né? Porque existe um lobo chamado pré-frontal, que é extraordinário, que é quem recebe tudo isso e faz essa conexão. E uma coisa, uma dica, né, que eu dei um tempo para um rapaz, né? Bem aqui assim, né, você tem uma glândula chamada glândula pineal, que é muito legal. Então, uma das coisas que você pode trabalhar é quando a sua amígdala muitas vezes clama, né, clama pela sua emoção, você pode trabalhar a sua glândula pineal, por quê? Porque essa glândula tem a capacidade de atuar exatamente nesse estado de você tentar pensar antes de reagir. E aí eu conheci um rapaz, o cara me falou de 10 remédios para glândula pineal e remédio para isso, remédio para aquilo. Eu falei assim, meu amigo, eu vou te dizer um remédio extraordinário. Sabe qual? O sol. Então, no fundo, é complexo porque muitas vezes nós fazemos disso complexo com remédios, com apoio nos outros, com apoio em teorias. Mas a gente também pode fazer de uma maneira simples. Por exemplo, se você puder tomar sol todos os dias, você eu sei que toma, né, Sandro? Todos os dias, porque você gosta de caminhar, ir para Uhum, academia, voltar, andar de bicicleta. Mas se você puder parar de 1 minuto a 2, olhar para o sol, ficar na direção do sol, deixar o sol trabalhar essa sua região aqui, ó, além da vitamina D que ele gera para o corpo, ele trabalha essa glândula chamada glândula pineal, em que ela vai trabalhar alguns hormônios que vão te dar um centro diferenciado. Isso é muito legal. E se você puder até alguns segundos assim, se você conseguir o sol, se o sol estiver baixo, aí, alto ainda, né? Ou seja, o sol tem que estar bem fraquinho, está nascendo mesmo. Você abrir os olhos e olhar para o sol. Meu sol fica aqui na minha varanda. Então, assim, todas as vezes que eu posso, eu saio aqui e olho para o sol. E deixo trabalhar a minha glândula pineal. Então, quem quiser pode estudar glândula pineal, entra na internet, é extraordinária. Né? Tá aí porque às vezes parece tão complexo, e é complexo quando a gente não faz a lição de casa, né? uhum. A lição de casa. E qual é a lição de casa? Se conhecer, entender o nosso perfil, né? Ser especialista em nós, be expert, né? Extraordinário, Sandra, maravilhosa. Sua última live foi uma coisa divina. Adorei, 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 adorei. Muito, 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 muito. Aliás, assisti 2 vezes. Muito legal. Então, isso é extraordinário, né? Você É. poder. Então, como que a gente pode alavancar esse nosso aspecto inovador de nós mesmos? Então, qual seria a dica, Uhum. Sandrão, para as pessoas pensarem assim: como é que eu começo? Por onde eu começo? Por onde eu começo a alavancar a minha história, a minha carreira, aquilo que eu. Né? Vamos nessa, vamos pegar esse desafio aqui. Vamos lá. Ontem eu gravei analogia, todas as manhãs eu posto Bom Dia com analogia, né? É um compromisso que eu fiz de rotina de gravar um vídeo por dia. Depois eu ponho no canal do YouTube, enfim. E eu ponho no Instagram um pedacinho dele e aí vai. E eu Ah, na então vou massa lá e de põe o pão. like. Eu ponho Se meu eu era like e aí vai. criança, sempre, é. E a mama, minha mãe, nós somos descendentes de italiano, né? Meu avô é italiano, avô Fernando. E a minha mama, Raquel, ela fazia pizza para a família toda e pão também algumas vezes. E eu perguntava para ela, mama, por que a pizza de pão você bate para ela crescer e a de pizza não? Né? Se não bater, filho, não colocar para descansar depois, não cresce. O pão fica uma metáfora. E, parou lá ainda. Nossa, já até comi o pão. Então vamos lá. Tem o pão, e aí legal, mas é bom demais. Aí a mama me explicou que
massa, o pão só fica gostoso se bater na massa e pôr para descansar. Que vidas, como fazer esse caminho da volta, ser íntegro e integral, né? É quando a gente entende que apanhar faz parte do processo. Depende como eu olho esse apanhar. Por exemplo, se eu perco coisas e fico frustrado, ou perco amizades, ou frustrações, decepções, traições, e eu não aprender nada com isso, obviamente eu perdi duas vezes, né? Eu perdi aquilo e perdi o aprendizado. Então, acho que a primeira dica que eu venho trabalhando em mim, né, esses anos todos, que eu venho experimentando, acertando e errando, é pegar aquilo que eu chamava de erro e hoje eu chamo de aprendizado. Como eu posso transformar isso? Acho que é a primeira dica. E todo mundo certamente consegue compreender isso, né? Um outro exemplo simples. Eu perdi uma amizade de muitos anos. Posso dar uma ferramenta para isso? Opa, lógico. Ferramenta para isso. Sim. Olha que legal. Por que valeu a pena o dia de hoje? Então, quando você pergunta por que valeu a pena o dia de hoje, eu tive várias pessoas que eu já atendi, Sandro, e elas não conseguem dar essa resposta. Porque muitas vezes, por que valeu a pena o dia de hoje? Quando eu transformo a minha dor em aprendizado, valeu a pena o meu dia de hoje e muito. E essa semana foi uma semana especialmente maravilhosa, porque aconteceu uma situação inusitada no grupo, né? Inusitada e maravilhosa. Nós recebemos um vídeo de uma pessoa com alguns problemas, colocando de uma maneira muito carinhosa, só não vou citar o nome, e ela colocou de uma maneira muito carinhosa. E eu olhei para isso. E aí depois eu postei um vídeo, e aí veio um comentário de um vídeo. Engraçado. Nesse comentário do vídeo, no comentário dela, veio uma fala. Ela falando sobre Mateus 6. De que os nossos olhos é que abastecem a nossa alma. Se nós temos bons olhos para o mundo, nós temos boa alma. Se os nossos olhos estão turvos e nós pegamos aquilo que é dor e nós construímos a nossa alma com dor. Eu gosto de falar essa passagem assim. E é engraçado que durante quase todos os dias, por incrível que pareça, essa passagem se apresentou para mim. Uhum. E na sexta-feira eu fui falar sobre ela no meu minutinho de manhã. Então, olha que interessante, né? Eu tenho a dor, essa dor ela pode ser ressignificada com aprendizado, então, uau, porque valeu a pena o dia de hoje. Se eu voltasse, o que eu faria diferente? E talvez eu possa entender como é que eu poderia ter trabalhado ou evitado essa dor, isso é maravilhoso. E depois disso, eu vou para o dia seguinte com os olhos limpos. Com os olhos do amor. Isso é extraordinário. E vou para o pão do dia seguinte, né, Sandro? E a segunda coisa... É o pão. E o pão do dia seguinte, é exatamente isso. Porque o pão, depois de pronto, a gente pega a massa do pão, bate, né? Depois ele descansa. Então, a segunda parte é o descanso. O descanso do guerreiro, uma batalha pessoal, profissional, emocional, autoexistente, enfim, qualquer uma delas, depressão. Há um descanso, há um tempo de elaboração, né? Se o pão não descansar, ele não vai completar o processo, né? Essa etapa. E esse descanso, eu falo literalmente mesmo. Fazer coisas as quais te tirem um pouco da concentração daquilo ruim que a gente viveu. Que nós chamamos de ruim, né? Na verdade, são os olhos distorcidos, né? O que nos veio para a gente aprender, né? Então, essa é a segunda etapa, o descanso do pão. Descanso do pão. Esse descanso é muito importante. Descanso emocional. Porque a gente fica numa neurose, às vezes, pensando a mesma coisa. É o pensamento circular, né? Porque isso, o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo... A gente esteja fazendo de errado. Perguntar o que eu estou fazendo de errado, né? Descansa. Descansa. E a mama colocava um pano de prato assim, em cima do pão, né? E ela guardava dentro do armário da cozinha. E ela espiar. Nossa, olha só, está crescendo. Ele começava a crescer e tudo mais, né? Aí depois da terceira etapa, que talvez você ilustre teoricamente alguma coisa na questão do descanso,
para eu ir para a terceira etapa. O que você fala sobre o descanso? O descanso é o nosso sono, cerebralmente, né? É o nosso neurociência sono. e tal. Um dos maiores códigos da mente é o sono. Porque o que o sono faz, né? Então, antes de dormir, por que valeu a pena o dia de hoje? Se eu fosse viver novamente esse dia, o que eu faria diferente? E eu transformo, então, o quê? A minha dor em aprendizado. O meu melhor momento em aprendizado. Eu escolho o que eu quero transformar. Depois eu posso trabalhar o hiperfoco, né? Que aí quais são as minhas 3 metas poderosas para amanhã? Uma noite entre 2 dias. Uau, adoro essa expressão Entre maravilhosa, dias. Patrícia. E aí você, uau, agora eu quero então, quais são minhas metas poderosas? E quando você dorme, o seu consciente, o seu eu dorme. Mas a sua matriz inconsciente, o seu Self 2, ele vai reorganizar as suas conexões. E precisamos lembrar que, assim, qual é a maneira como o nosso cérebro trabalha? Memória associativa. Não é linear como o computador. Isso, depois isso, depois isso, depois isso. Ela é... Uau! E a hora que você dorme, o seu cérebro procura essas conexões. Se você transformou essa dor em aprendizado, ele vai buscar aprendizado. Se você transformou essa dor em algo... Ou seja, você vai dar um sinal para ele, olha... Que fantástico, porque eu abri janelas light de memória. Ele vai estar com essas janelas, essas conexões ali. E aí você consegue uma noite que, além de fazer o que ela deveria fazer, que é reequilibrar você e trabalhar o equilíbrio dos seus códigos, ela transformar exatamente o que você apanhou na primeira fase em crescimento da segunda fase. E aí esse descanso fica uma metáfora linda no crescimento do pão. Eu nunca tinha pensado nisso. Gratidão, Sandro, por ter me dado essa inspiração. E a terceira fase? E agora o Sandro vai falar na terceira fase, que provavelmente é o trabalho de colocar o pão no forno. Então agora nós estamos colocando o pão no forno. Eu vou chamar o Sandro aqui para colocar o pão no forno. E o Sandro vai colocar o pão no forno e nós vamos ver, né? E já me veio uma frase em que eu falo muito, né? Muito sobre essa frase e que certamente vai ao encontro do que o Sandro está colocando para nós. Fale, Sandro. É. E aí, então, o pão, ele não consegue ser pão. Por exemplo, ele descansou e depois, às vezes, se a gente não colocar no forno, depois de tudo isso na verdade, né, e descansado, e às vezes as pessoas têm medo de voltar para o fogo novamente. O fogo tem que ter a temperatura e o tempo. E a gente não respeita esse tempo. Às vezes, ansiosamente, a gente quer as coisas mais rapidamente, ou às vezes, passivamente, a gente espera o tempo, perde o time das coisas, né? Então, quando o pão está pronto, no tempo certo, fica aquele pão gostoso. Dizem o seguinte, que o pão ideal é o pão caseiro, porque senão ele acaba fermentando dentro do nosso corpo. Se a gente comer ele quentinho, ele acaba de fermentar dentro do corpo. Isso que não é bom para a saúde. Então, esperar para saborear. Isso que é o grande Mas e aquela feito, manteiguinha que é o grande derretendo? E aquela manteiguinha derretendo? Exatamente. É exatamente isso que eu ia dizer. Se a gente fizer tudo como a teoria pede, a gente perde os prazeres da vida. O pão quente é o pão gostoso, né? Então, a hora que põe a manteiguinha, como você falou, que é legal, né? Agora, assim, o grande aham, para finalizar essa questão do pão, né? O que eu faço com esse pão depois? Eu como sozinho, divido com as pessoas. Então, eu estou pronto, eu consigo dividir aquela questão com os outros. Eu dou a minha melhor versão para o outro. Olha, esse é um pedaço do meu pão. Tá? Esse é um outro pedacinho do meu pão. E eu também tenho que estar primeiro, porque o pão é meu, eu alimento, eu estou abastecido, eu consigo dividir o pão com o outro. É um pão só? Não. É o pão do relacionamento, da esposa. São vários pães, né? Nós somos uma padaria, metaforicamente falando.
E essa padaria interna tem que fazer pão todos os dias. Que o pão amanhecido, 2, 3 dias depois fica duro. Esse é o lance da vida, é o cada dia. Em várias áreas, corporativas, pessoal, profissional, social, aquela pessoa que eu precisei pedir perdão para ela, porque eu ofendi, eu vou dar um pedacinho de pão para ela. Olha, fiz um pão, você quer um pedacinho? E ela pode aceitar ou não. Se ela não aceitar, eu pego de volta e como aquele pão. Mas quando eu me dou para o estou integral, né? Então acho que é isso. Então vou fazer uma provocação, porque eu diria que tem um quarto passo. Um quarto Alô? passo epicurista. Eu diria que tem um quarto passo. Uau, você ouviu? Uhum. Ouviu? Eu vou para uma pimenta do quarto passo. Eu dou o meu pão. Eu não espero nada em troca, mas eu sou epicuro. Eu fiz aquilo com muito carinho. Então eu não espero nada em troca, mas quando eu dou esse pão, eu alimento o outro, mas eu também me alimento com a troca que traz o outro, que é o quarto passo. O quarto passo é quando o outro se sente agradecido. É a gratidão do outro pelo compartilhar, que pode, na minha conexão e no meu olhar, que às vezes ele nem precisa dizer, só ele fazer já é o suficiente para você parar, sentir. E toda transformação é física. E aí você coloca a gratidão no seu corpo. Aí eu me transformo, eu me curo, eu me potencializo, eu vou além. Então, olha que metáfora linda. A minha dor necessária, que pode se transformar em crescimento, quando eu entendo como todo um processo de transformação e aquisição de conhecimento, transformando essa informação, esse momento existencial em um crescimento. Esse crescimento me leva a um código de comportamento e inteligência extraordinário, dar, compartilhar, e me traz um outro código extraordinário como quarto ponto, que é o receber. E aí eu exercito o receber. E quando eu faço isso, com gratidão, eu fiz rodar a roda da abundância, que é extraordinária. Uau! Que manhã maravilhosa! Que manhã maravilhosa! Meus amigos, que a roda da abundância de vocês seja extraordinária. Que vocês possam, no pão nosso de cada dia... Uau mesmo! No pão nosso de cada dia, que pode ser aquilo que você está plantando com as pessoas que você ama, aquilo que você está cuidando, aquilo que você está olhando e aquilo que você está recebendo, ser o seu pão de cada dia. Gratidão por esses minutos. Sandrão, a palavra é sua e depois nós fechamos. Está sem áudio, Sandro. Infelizmente. Que pena, que pena. Sandro está sem áudio. Agora foi. Aí, gratidão a todos. Mandar um beijo aqui para Ilka, minha prima, aqui, ó, falando. Sandrinho. A gente, é uma prima irmã, fomos criados juntos. Isso é extraordinário, poder receber tudo isso. Gente, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado mesmo por esses minutos, né? A gente tem um compromisso de sempre não passar muito de 45 minutos, 50 minutos de um bate-papo. Então, se não for italiano, é para a família toda. Gente, um super beijo, né? Espero que todos tenham gostado muito desse momento que nós compartilhamos o nosso pão com vocês, né? Aqui nesse domingo, compartilhando, trabalhando. Muito, muito, muito obrigado. E a sua alavancagem, ela pode estar aí, fazendo o seu pão de cada dia.
E a pergunta é: qual é o pão que você está fazendo na sua vida? Gratidão, muito obrigado a todos e até mais.